Olá, você é sempre bem-vindo ao programa Está Escrito. Que tal você ir para o trabalho ouvindo a voz de Deus? Pensando em você, nós criamos o curso Verdades Bíblicas. Ouça agora um dos 21 temas na voz de Cid Moreira. Tiago, capítulo 1, verso 22, afirma que não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes de toda a palavra de Deus. Continue ouvindo a voz de Deus e aprendendo deste livro maravilhoso. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você. É só você acessar o nosso blog, novotempo.com/Está Escrito. E logo na primeira página você vai encontrar um ícone com essa mesma imagem do curso bíblico. É só você clicar ali e preencher o cadastro. E pronto, vai receber o kit com 3 CDs em sua casa sem nenhuma despesa. Ah, e você pode também baixar os áudios em MP3. É só clicar em áudios. Se preferir, você pode mandar um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970. Não se esqueça de informar os seus dados completos, nome e endereço com CEP. Faça contato conosco, estamos esperando por você. Essa é a série Heróis da Fé e no programa de hoje, Ivan Saraiva apresenta a linda história de conversão de Agostinho de Hipona. Assista e você verá como um homem mulherengo, boêmio e beberrão se tornou um cristão fervoroso e um dos maiores teólogos da antiguidade. Permaneça conosco, o Está Escrito começa agora. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Transmitindo esperança ao redor do mundo. Está Escrito. Apresentado por Ivan Saraiva. Série Heróis da Fé. Hoje, vida e obra de Agostinho de Hipona. Olá, amigo do Está Escrito. É sempre muito bom estarmos reunidos, juntos, em família. Nessa série, aprendendo cada vez mais sobre homens de fé. Homens que revolucionaram a história do cristianismo e que mudam e transformam através do conhecimento, dos dons que Deus deu a eles, vida de pessoas em nossos dias. O nosso herói de hoje é alguém tremendo, eu tenho certeza que você conhece. Ele foi padre, bispo, escritor, teólogo, filósofo, doutor em teologia e é muito citado por pregadores e escritores católicos e evangélicos. Você já sabe de quem nós estamos falando? Estamos falando de Agostinho, um homem de Deus que aprendeu muitas coisas e que nos ensina muitas coisas em nossa caminhada cristã. A luta pessoal desse homem pela sua conversão à fé cristã reflete os conflitos espirituais que muitos de nós hoje experimentamos. Dúvidas e questionamentos interessantes que acabam motivando a reflexão bíblica e a reflexão filosófica em cima da teologia da palavra do Senhor. Perguntas, por exemplo, como essa. Você já parou para pensar? Se Deus é infinitamente poderoso e amoroso, por que o mundo está tão cheio de sofrimento e de maldade? Esse era um questionamento de Agostinho antes de se tornar cristão. O que é exatamente o mal? Você conseguiria definir? Ele tentava definir de todas as formas que podia. Como o mal entrou na criação de Deus? Por que somos tão reticentes em fazer o bem? Por que nos encontramos amando as coisas erradas com tanta frequência? Como podemos aprender a amar o bem? Como o pecado tem afetado a nossa capacidade de amar o que é certo e odiar o que é errado? Querido, essas perguntas que hoje afloram no coração humano já aconteceram há muito tempo no coração de Agostinho e dos heróis da fé. Eu e você, hoje temos muitas respostas a essas e outras perguntas porque homens de Deus se dedicaram ao estudo profundo da palavra do Senhor,
para poder entender essas questões que acabam realmente colocando dúvidas no nosso coração. Hoje então vamos conhecer mais um herói da fé cristã. Estamos falando de Agostinho de Hipona, Aurelius Augustius, assim conhecido como Agostinho. Ele nasceu em uma cidade chamada Tagaste, na Argélia. Na época, era uma província romana ao norte da África, em 13 de novembro do ano 354 da nossa era. Ele foi primogênito de um homem, Patrício, conselheiro municipal e membro da classe média. Seu pai permaneceu pagão até as vésperas da morte e a sua mãe, Mônica, era cristã, a quem Agostinho atribuiu grande crédito da sua fé. Como resultado, sabe do quê? Das constantes orações da sua mãe em favor dele. Esse é o momento em que a gente tem que parar um pouquinho, querida mãe, e refletir sobre algumas coisas. Você sabia que as suas orações a favor dos seus filhos são ouvidas e atendidas por Deus? Às vezes parece que Deus está demorando muito, mas acredite, Deus está sempre no tempo certo. Continue orando, continue clamando pelo seu filho. Assim como a mãe de Agostinho, ela orou, intercedeu, uma mulher cristã, devota, e depois Agostinho veio a ser uma grande bênção para muitas pessoas. Aliás, eu queria que você parasse um pouquinho e percebesse o que está escrito na carta de Tiago, no capítulo 5, no verso 16. Tiago 5,16, nós lemos assim: Orai uns pelos outros. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. É isso, querido. Agostinho, com 17 anos, conheceu uma mulher, mas antes de se unir a essa mulher, ele tinha uma mãe dedicada, uma mãe que orava, uma mãe que clamava, uma mãe que buscava a todo instante a orientação de Deus e sentia Deus agir na sua vida. Agostinho então conhece uma mulher, se une a ela e ela se tornaria sua companheira por aproximadamente 15 anos. Ele a abandonou e depois nunca mais mencionou seu nome. Parece que a perda dessa mulher abalou muito a vida emocional de Agostinho. Ele simplesmente tentou se proteger emocionalmente, se escondendo do passado que teve em 15 anos ao lado dessa mulher. Com essa mulher, Agostinho teve um filho que deu o nome de Adeodato. Esse mesmo filho que mais tarde viria a se converter plenamente juntamente com seu pai. E na busca pela excelência, na busca por conhecer o Senhor Jesus, Agostinho estava convicto de algumas coisas. Uma delas é de que teria que renunciar a todas as ambições e alegrias dos prazeres sensuais, caso ele quisesse se tornar verdadeiramente um cristão. Esse último ponto era a principal dificuldade que ele ainda detinha. Ele tinha problemas na área da sexualidade. Você também tem esse problema? Você também sofre na área da sexualidade? Você sofre porque você quer fazer o certo e não consegue? Você quer ser um bom cristão e tem dificuldades? Eu quero dizer para você que um dos maiores heróis da fé, ele também teve essa dificuldade, mas ele venceu. Ele mesmo conta a sua constante oração. Ele dizia assim: dá-me o dom da castidade, mas sabe, ele dizia às vezes, não ainda. Ele também procrastinava, ele também tinha a sua natureza pecaminosa, ele queria ser cristão, mas ao mesmo tempo ele também sofria. Agostinho estava ainda fortemente preso à tentação do sexo, sofrendo, escravizado por um vício terrível. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 7, no verso 8 e 9, há um texto importante para a nossa reflexão, baseado nesse assunto sobre o sexo. 1 Coríntios, no capítulo 7, do verso 8 ao verso 9, nós lemos assim: Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Acho que você percebeu. Paulo dá uma orientação. Olha, se você quer pregar o evangelho todo instante, a todo momento, a melhor coisa que você faz é ficar solteiro. Mas cuidado, se você for ficar abrasado, ou seja, se você for ficar com uma mulher sem ser casado, então a melhor coisa é você se casar. Foi Agostinho mesmo que começou a comentar esse texto de Paulo e escreveu o seguinte:
O apóstolo Paulo não me proibia o matrimônio, se bem que me exortasse a escolher um estado mais sublime, quando sugere que, se possível, todos os homens vivam como ele. Mas eu, ainda bastante fraco, procuro uma condição mais cômoda. Era esse, em tudo, o único motivo de minhas hesitações, enfraquecido que estava por preocupações, pois, devendo entregar minha vida conjugal, vejo-me sujeito a outras obrigações que não quero suportar. Sendo assim, reacendeu em Agostinho a batalha entre o querer e o não querer. Ele queria tornar-se cristão, mas não ainda. Existem milhares, milhões de pessoas que vivem as mesmas angústias que um dia Agostinho viveu. Querem se entregar ao cristianismo, querem viver ao lado do Senhor Jesus. Muitas dessas pessoas desejam o batismo, mas acabam recuando. Pessoas que ficam titubeando, não sabem exatamente o que fazer, como fazer. Querem, mas ao mesmo tempo não podem ou não querem. Lutam. Você vive essa angústia. Eu quero dizer que Agostinho tomou sua decisão. Eu tomei a minha decisão. E outros milhões, bilhões de pessoas tomaram suas decisões. Ao lado do Senhor Jesus. Você também pode, você também deve buscar decidir-se hoje. Agostinho também sofria problemas, inclusive na área da sexualidade. Mas ele venceu. E se ele venceu, você e eu também podemos. Aliás, a palavra de Deus já informava há 750 anos antes de Cristo, no livro de Joel, no capítulo 3, no verso 14, algo importante a respeito desse assunto. Joel, no capítulo 3, no verso 14, diz assim: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. E você, querido, continua no vale da decisão? Decida. Decida por Jesus hoje, assim como Agostinho um dia decidiu. Em agosto de 386, Agostinho sentou-se em um jardim, na casa em que vivia de aluguel, e ali ele começou a ler para o seu amigo Alípio um pergaminho da epístola de Paulo aos Romanos e conversava sobre o evangelho pregado e ensinado pelo apóstolo. Nesse momento, não podendo tolerar a companhia dos seus amigos e tampouco a sua, ele fugiu. Veja o impacto da palavra de Deus ao estudá-la. Ele se confrontou com a verdade da palavra de Deus e com suas práticas pecaminosas e pagãs. E sabe, na companhia desses seus amigos, ele desapareceu, fugiu. E ali ele se encontrou do outro lado do jardim em terrível agonia de espírito. Sabe o que ele declarou? E tu, Senhor, até quando? Até quando continuarás irritado? Não te lembre das minhas culpas do meu passado. Agostinho se sentia ainda preso ao passado e por isso gritava desesperadamente: por quanto tempo direi ainda amanhã, amanhã? Por que não agora? Por que não por fim agora a minha agonia? Foi quando ele ouviu uma voz infantil. Era uma criança que brincava num jardim e as suas palavras ecoaram nos seus ouvidos. Agostinho então percebeu o que ela dizia em latim. A criança brincava, correndo, cantava e ela declamava em latim: toma e lê, toma e lê, toma e lê. Duas palavras pareciam ser um sinal do céu e fizeram com que Agostinho, que sofria profundamente debaixo de uma figueira, saísse correndo e buscasse o pergaminho da carta de Paulo aos Romanos e, obedecendo ao que ouvira, Agostinho tomou e leu. Sabe o que ele leu? Romanos 13, no capítulo 13, no verso 14. Romanos 13, no verso 13 e 14, diz assim: andemos honestamente como de dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja, ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Agostinho não quis mais continuar lendo, e é claro, nem era preciso. Marcando essa passagem, ele fechou o livro e, de semblante já agora bem mais tranquilo, mostrou ao amigo Alípio. Agostinho encontrou o que estivera procurando há muito tempo. Dedicou-se totalmente à vida cristã.
deixou sua ocupação de professor e abraçou a vida monástica ao converter sua casa em um monasteiro para oração, estudo e reflexão. No ano seguinte, com 33 anos, na noite da Páscoa de 24 para 25 de abril, foi batizado por Ambrósio, juntamente com seu filho Adeodato e com seu amigo Alípio. Após esses eventos, sua piedosa mãe, Mônica, faleceu, mas ela presenciou o batismo de Agostinho. Isso não traz alento a você, querida mãe que ora, que clama, que pede a Deus? Tenho certeza que Deus também ouvirá a sua oração. Agostinho parecia tudo, menos um homem de Deus, mas acabou se transformando, através do poder do Espírito Santo e das orações de sua mãe, um dos heróis da fé. Agostinho vendeu suas posses e se dedicou ao ideal da vida monástica: estudo, pobreza, trabalho e meditação. Conta-se que certo dia Agostinho estava em uma rua quando uma mulher veio atrás dele gritando: Aurélios, Aurélios, Aurélios! Agostinho continuava recusando responder, continuava caminhando, mas de tanto que a mulher insistiu, ele parou, olhou para trás e disse: quero lhe informar que esse tal de Aurélios morreu e foi sepultado, portanto não existe mais. Gente, que coisa linda! Um homem que de fato queria morrer para o seu antigo homem, para aquele homem depravado, envolvido com imoralidades, com a sexualidade completamente desregrada. Agora ele diz: Aurélio não existe mais. Agora você está falando com Agostinho, aquele foi morto e sepultado. Agostinho, na verdade, ele estava parafraseando uma citação de um autor bíblico preferido, do seu autor bíblico preferido, que disse isso no livro de Gálatas, no capítulo 2, no verso 20, quando ele declarou: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, ao qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Pouco depois, Agostinho mudou-se para Hipona. Por isso, Agostinho de Hipona, todo o seu ministério, seu sacerdócio, aconteceu nessa cidade. E ele foi para Hipona a fim de procurar um lugar para fundar um mosteiro e viver ali com seus irmãos. 4 anos mais tarde, também contra a sua vontade, Agostinho foi eleito bispo auxiliar. O bispo Valério propôs à Assembleia designar um ministro com possibilidades de auxiliá-lo, principalmente no quesito da pregação. A presença de Agostinho não passara desapercebida. Se ouviu em um só grito: Agostinho bispo! O candidato protestou e chorou. Não adiantou nada. A ordenação estava decidida. Em 396, aos 42 anos, sucedeu o bispo Valério em Hipona. O mosteiro que ele fundou acabou por se tornar um seminário de ministros e bispos por toda a África. Nesse continente, Agostinho estudou muito e fez profundas contribuições para o cristianismo de hoje. Muitos conceitos que as igrejas cristãs hoje carregam se deve ao estudo desse homem, um homem de Deus que entendeu como poucos as verdades da palavra de Deus. Agostinho, por exemplo, defendeu o Antigo Testamento como preparação do Novo Testamento. Defendia também que a criação é uma obra boa e positiva. O mal, apenas uma corrupção do bem e o resultado do livre-arbítrio que o homem escolheu pecar. Ele elaborou, sobretudo, a doutrina da Igreja. A Igreja é o corpo de Cristo unificado pelo amor do Espírito. Assim, ele defendia que existe uma Igreja invisível, conhecida apenas por Deus, os eleitos, os verdadeiros cristãos. Dentro da Igreja visível, que é a Igreja na terra, enquanto esperamos a vinda do Senhor, santos e pecadores estão misturados, mas isso significa que pessoas santas estão em todas as denominações religiosas. Esse conceito é um conceito de Agostinho. Pela primeira vez na história da Igreja, surge a controvérsia sobre doutrinas da graça. Pelágio, nascido na Grã-Bretanha,
famoso por sua disciplina moral, começou a defender o argumento da vida cristã e que a vida cristã consistia em um esforço permanente, através do qual a pessoa vence seus pecados e obtém a salvação. Agostinho se opôs a Pelágio. Ele defendeu a graça, somente a graça e nada mais do que a graça. Todas as boas obras, todas as coisas positivas que o homem faz é o resultado da graça de Deus na minha e na sua vida. Graças a Agostinho se ampliou esse conceito de salvação e hoje eu e você não precisamos mais ficar desesperados tentando fazer sacrifícios ou tentando agradar a Deus. Agostinho foi um homem que trouxe coisas importantes para você e para mim também. Dizem que no seu leito de morte disse uma frase que ficaria imortalizada: Ó Senhor Jesus, Tu és a minha justiça e eu sou o Teu pecado. No dia 28 de agosto de 430, Agostinho faleceu, aos 76 anos de vida. Deus abençoou esse homem, um homem depravado, dado a práticas ilícitas na área da sexualidade, sofria com isso, queria aceitar Jesus e ao mesmo tempo postergava, mas houve um momento na sua vida, querido, onde ele toma uma decisão. Sabe o que ele faz? Ele diz assim: agora eu vou me entregar. Ele sofreu por isso. Ele teve que passar por momentos de angústia, mas ele tomou a decisão certa. Esse é o segredo da vida. É quando nós tomamos a decisão ao lado de Jesus. O segredo é crer. O segredo, então, é a gente viver ao lado do Senhor Jesus. Tudo que a gente faz, tudo que a gente sabe, querido, este é o momento do poder na oração, de a gente clamar, de a gente suplicar: Senhor, me ajuda, eu quero ser melhor, mas eu não consigo. O Senhor tem poder para mudar a minha vida, então muda. Você não quer dizer isso? Senhor, eu me coloco aos Teus pés, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, este é o momento. Querido, hoje Jesus toma o teu coração e sabe, Ele rende você. Deixe o seu sentimento fluir. Deixe o Senhor mudar a sua vida como mudou de Agostinho. Ele foi uma bênção para milhões de pessoas. Você também pode ser. Nesse momento nós vamos ouvir a Melissa cantar. Enquanto ela cantar, busque a Deus. Diga: Senhor, o meu caminhar está em Tuas mãos. Eu quero Te seguir. Cada passo que eu dou, eu quero estar mais perto do Senhor. Diga isso para Deus. Enquanto a Melissa canta, diga: Senhor, ao seu lado eu sei que eu posso ser forte e eu vou ser pela sua graça. O segredo é crer, para então viver. O segredo é viver o puro amor em tudo que faço, em tudo que sei. Este é o momento. O poder da oração
chegou o momento de orarmos. Se você puder, querido, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Pai, Agostinho não foi perfeito, teve suas falhas e não compreendeu todas as verdades da Tua palavra, mas muitos conceitos que hoje temos, que são tão claros e bíblicos, ele conseguiu extrair em um momento em que poucas pessoas compreendiam as Sagradas Escrituras. Obrigado, Senhor, pela vida dele. E assim como ele venceu suas tendências pecaminosas, que o Senhor nos ajude a vencer, que o Senhor nos dê forças e que possamos nos decidir pelo Senhor como um dia ele decidiu, que não posterguemos nossas decisões e que possamos estar sempre ao seu lado. É o que pedimos em nome de Cristo. Amém. No Está Escrito de hoje, você pode ver como a Bíblia, a Palavra de Deus, transformou a vida de Agostinho de Hipona. Não quer você experimentar esse mesmo poder transformador? Mas você deve estar pensando, mas ler a Bíblia, ela é tão complicada, eu leio e não entendo nada. Pensando em você, nós preparamos o curso Verdades Bíblicas, apresentado por Cid Moreira. Você pode ouvir no carro, no seu computador, no seu aparelho de som, a hora que você quiser. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. É só acessar o nosso blog novotempo.com/estaescrito. Ali você vai encontrar um cadastro e basta preenchê-lo. Pronto, vai receber em sua casa sem nenhuma despesa. E você pode também baixar os áudios em MP3. É só clicar em áudios na página do nosso blog. Você pode também mandar um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br ou escrever para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. E não se esqueça de colocar os seus dados, nome e endereço completo com CEP. Você pode também nos seguir no Twitter, @NT Está Escrito, ou no Facebook Está Escrito Brasil. Faça contato conosco. Estamos esperando por você. E na próxima semana eu tenho um encontro marcado com você apresentando um outro herói da fé. Agora vamos falar sobre Wycliffe. Eu tenho certeza que todos teremos muito o que aprender com a vida desse homem. E nunca se esqueça, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O segredo